maravilhosa tarde. Estamos dando início a mais um podcast, Chama Cast Cachimbo e Conversa. Agradeço ao Grande Espírito por mais esse programa. Estamos gravando aqui de Florianópolis e hoje eu tenho o Gus me ajudando, né, como apresentador. E a gente está aqui hoje com duas pessoas maravilhosas. Aprendo muito com vocês, é uma honra para mim a gente estar aqui nesse papo, nessa conversa e coloquem toda essa essência, toda essa sabedoria do caminho de vocês que eu aprendo tanto. Por favor, compartilhem o que vocês têm. Recíproco. E começando por ela, apresente-se. Quem é você, Iemanjá? Eu sou a rainha do mar. Eu sou Iemanjá Soraya, sou mulher medicina. Hoje estou terapeuta integrativa, né, de um caminhar aí de 6 anos. Sou apaixonada por saúde e hoje eu quero trazer um pouquinho, né, essa junção de espiritualidade, corpo, né, e ciência, que é a minha grande paixão. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. E você, Guilherme? Você quer fazer uma pergunta específica ou posso falar o que eu quiser? Quero que você fale um pouquinho de você, se apresenta pra gente conversar. Vambora, cara. Eu sou... O que eu vou falar de mim, velho? Eu sou um cara espontâneo. Agora não veio nada pra eu falar de mim. Vamos descobrindo no meio do podcast. Sou um cara que trabalha com posicionamento de marcas. Acredito que dá pra despertar o Brasil através da consciência. Se usássemos das nossas empresas pra isso. Eu acho que as pessoas, os empresários, em grande maioria, estão empreendendo de uma forma boa, mas dá pra ser melhor ainda. Melhor ainda. O que a gente pode transbordar? Como que a gente vai fazer para o nosso país se tornar um lugar melhor? Se a gente tem, de fato, aquilo que pode transformar. Se eu usar da minha voz, da sua voz, da sua voz, da sua voz. Somar, né? Somar para fazer com que as pessoas parem de olhar, por exemplo, para a nossa bandeira com um sentimento de inferioridade. Se as pessoas olhassem mais para si próprios com mais amor, sabe? Aquele despertar quando você se encontra e se apaixona por você, tipo, desculpa a palavra, mas caralho, que fantástico que eu sou! Porra, eu sou esse cara, eu nem imaginava que eu era isso. Isso eu acho que é o que falta no nosso país, talvez no mundo. Só que alguém tem que começar. Devia ser um tema, uma pauta de escola. Vamos olhar para os nossos traumas. Vamos olhar para dentro, vamos se conhecer. Vamos transformar esse mundo em um lugar melhor. É a minha casa, a sua casa, a nossa casa, o nosso terreno. A gente respira o mesmo ar, no mesmo chão, no mesmo solo. Tudo uma coisa só. Quem entende de mecânica quântica sabe que é tudo ligado uma coisa na outra. E a gente ainda acredita na separação. Então tem que começar a falar. E é isso que eu acredito que falta para as nossas empresas. Transformar o Brasil num país mais consciente. Que a gente é potência. A gente só não sabe disso ainda. Esse é o Guilherme. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos nós 4 aqui juntos para levar uma consciência. Quer começar por algum lugar? Pode começar. Não posso mandar pergunta. Pode. O que tá latente aí? Como é que você acha que é a mudança? Qual é o primeiro passo dessa mudança no nosso país? O primeiro passo, eu acredito que seja colocar mais em pauta assuntos que de fato sejam importantes para a sociedade. O que importa? Desculpa, o casamento da Virgínia. E foi o assunto mais falado. Desculpa, nada contra a Virgínia, mas por que a gente está olhando para isso? Temos um país de pessoas que estão, em grande maioria, adoecidas e não sabem disso ainda. Acreditam que o sofrimento é o destino. Ainda não sabem que são elas quem estão criando o próprio sofrimento através da própria inconsciência. Só que a gente não tem isso como pauta, como um tema. Um povo desperto não é um povo fácil de controlar. Então tem que despertar o Brasil através de bons líderes. Líderes como você, como você, como você, como eu. A gente tem na nossa mão aí a força da palavra, que é um código, né? Tudo que a gente fala é um código que vai despertando ou adoecendo. Se a gente estiver empreendendo com mais consciência, eu acredito que esse é o caminho. Despertar líderes, formar novos líderes. Acordar. O que tem de mais bonito e mais honroso do que lembrar quem você é? Tem que começar por aí. A gente está dentro da nossa casa, a primária, que é nosso corpo, aqui a gente está dentro de si próprio e a gente não entende como usar nossa própria máquina. Como lidar com as nossas próprias emoções.
Como é que a gente vai prosperar na vida se a gente não consegue lidar nem com a nossa própria máquina? Eu vindo agora pro podcast, fui dar seta pra entrar no carro, a moça parou do meu lado e começou a xingar. Eu falei, nossa, ela tá me dando o que ela tem, velho. Como deve estar a vida dessa pessoa? Eu olhei pra ela e dei um sorriso. Eu vou te dar o que eu tenho. Já é um passo. Todos os dias. Qual é a conduta do despertar? É estar atento, velho. Eu não vou me entregar pra essa energia. Se eu posso continuar flutuando na minha consciência, por que eu vou dar a oportunidade desse estímulo me tirar do sério? Só que se eu tenho raiva guardada, se eu tenho ódio guardado, rancor guardado e não tô consciente disso, quem toma as decisões pra mim então? A raiva, o ódio, o ressentimento, o preconceito, a falta de consciência de achar que o problema tá no outro, sem perceber que o outro foi um espelho ali pra você. Tipo, eu posso me ver em você. Por que que isso me incomodou? Porque no fundo, estar consciente é escolher se envolver com aquilo ou não. Então, por que não falar mais disso? Por quê? Por que não? Então, eu acredito que precisam de líderes, velho. Pessoas que olham além do dinheiro. Que entendam que o dinheiro ele é reflexo de um trabalho com muito amor, saca? Se for feito com amor, com propósito, não precisa buscar o dinheiro, não tem esforço, não é duro, não precisa de trabalho duro. Precisa só de trabalho consciente. Sim ou não? Sim. É só isso. É algo tão simples, mas que quando a gente olha parece um monstro no primeiro momento, né? E na verdade esse monstro existe, na minha visão. Que é o teu próprio ego, é você. Imagina, eu pra aprender a pedir ajuda, irmão, tive que quebrar muito a cara. Eu era inseguro, mas não aceitava. Era difícil olhar pra aquela insegurança, porque eu ia ter que me ver inseguro. Aí eu preferi colocar diversas armaduras. Diversas e diversas armaduras pra não ter que olhar pra aquele Guilherme que eu rejeitava. E aí, essa rejeição que eu tinha sobre mim me colocava em lugares e situações que me fazia me sentir rejeitado. E eu achava que era o lugar, que eram as pessoas. Mas era eu mesmo me rejeitando. Eu mesmo me chicoteando, sentindo culpa pelos erros que eu cometi. Por que sentir culpa? Eu só mudei o jeito de olhar. Parei de me perguntar onde eu errei e perguntei o que eu aprendi. Me tornei um aluno da vida, velho. Tipo, me permiti aprender com a vida. Parei de lutar. Qual é a lógica de lutar com a vida? Se eu posso me entregar e aprender. Se tudo é um reflexo de mim mesmo, então eu sou meu mestre. Porra, vamos parar de brigar com a vida, velho. Eu tô me ensinando. Será que eu tenho humildade pra aprender comigo mesmo? Esse é o segredo. Olhar pra dentro, velho. A vida é linda. Sofrimento é ilusão, é lindo. Faz sentido? Claro. Essa é a minha visão, velho. É por aí que começa. Agora, como terapeuta, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Ela atende. Te amo, velho. Te amo também. E é muito lindo ver o Guilherme falar tudo isso, porque é sobre isso, né? Nós somos a nossa linha de tempo, né? O que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. E olhar para dentro é sobre isso. As sombras estão ali, elas vão aparecer se você não olhar. E ela só tem que ser integrada, você tem que olhar com amor para você, você tem que entender que você é a pura essência, você é o amor, você é a coisa mais linda que apareceu aqui nessa dimensão para se experienciar. E se você não olhar para esse lugar que você acha feio, é porque você está olhando só para fora, você está se desligando, você está dizendo, não, o problema não está em mim, o problema está nas pessoas, está nas coisas, está nas condições, e tudo isso é criação nossa própria. Então, é tão lindo ver quando uma pessoa realmente consegue entender o segredo da vida, porque o segredo da vida é olhar para onde? Para dentro. Então, essa é a grande paixão, só que aproveitando esse assunto, trazendo assim todo o meu caminhar nessa busca de dentro, eu consegui entender que a espiritualidade nunca esteve fora, nunca esteve além, nunca esteve em outro lugar, em outra dimensão. A espiritualidade está aqui, no nosso corpo. E unir
essa parte essencial, porque não adianta ser espiritual se eu não olho para a peça mais importante, que é essa carruagem aqui, esse corpo que me conduz aqui. E quando a gente separa isso, como se espiritualidade fosse algo fora, eu acesso, trazendo assim, desde o meu começo, que eu achava que medicina falava comigo, rapé fala comigo, ou seja, todas as medicinas falam comigo, alguém fala comigo, um ser fala comigo. Quem fala comigo sou eu mesmo, é a minha consciência. Mas ela vai conseguir falar de uma forma profunda quando eu me conheço. Quando eu sei que aquela dor que eu estou olhando no outro não tem nada a ver com o outro. Tem a ver somente comigo, com as minhas dores. E o outro é como o Guilherme trouxe, o outro é o espelho, é o reflexo daquilo que eu estou sentindo. Então, quando a pessoa consegue entender a responsabilidade dela sobre a vida, fica tudo mais fácil. Você para de olhar a pessoa que está te atravessando na frente e você fala assim, o que essa pessoa está me mostrando? O que eu preciso administrar em mim, olhar para mim, respeitar em mim, que eu estou vendo ali fora. Né? Tudo é sobre nós. Então, essa é a minha grande paixão. Falar de vida, falar de saúde, falar do corpo, né? Integrar esse corpo com essa consciência, porque nada adianta eu fazer medicina, eu buscar todo o autoconhecimento e achar que isso está em outro lugar e não me experienciar aqui com essa própria medicina que nós somos. Então, esse é um convite para a gente começar a falar, que eu acho que isso abre a consciência de muita gente, que fica buscando a espiritualidade como algo fora. A espiritualidade é isso aqui. Está tudo aqui, nessa matéria que a gente está vivendo, está se experienciando. Né? Qual que é o papel de realmente... O que é realmente estar saudável para você? Para mim, estar saudável é você realmente entender que saúde é o que te faz viver aqui nessa terra. E como que você tem saúde? Com o corpo forte. Tudo que você coloca para dentro do teu corpo, através da alimentação, através de um exercício físico, através de pensamentos, de palavras, tudo é o que molda quem você é. Lembra, desde o que você nasceu, você é a historinha dos teus pais. É uma linha de tempo. E a hora que você começa a entrar para dentro, entender essas historinhas, entender que você não é os seus pais, você não é a tua historinha, você é esse ser se experimentando aqui na Terra. E se depois de tudo isso, toda essa busca, você não conseguir ser uma pessoa melhor, você ainda está na separatividade. Porque saúde é você estar bem com tudo, com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito, com tudo que esses nomes que a gente dá, que nada mais é do que tudo somos nós. Então, saúde para mim é você olhar para esse corpo, porque quando eu comecei nesse caminhar de buscar consciência, eu também tinha essa impressão que tudo estava fora, ou pelo menos se não estava fora, estava um pouco longe de mim, né? E eu achava que eu tinha que encontrar esse caminho espiritual. E daí, depois de toda essa jornada que eu fiz, eu entendi que o caminho espiritual sou eu. Então, se eu não tiver saúde, se eu ficar aí buscando medicina, buscando alguém vai me curar, não, quem vai se curar sou eu mesmo. Quando eu aprender que esse corpo aqui é uma máquina muito inteligente, tão inteligente tecnologicamente que nem a medicina, eu passo a responsabilidade para o outro, eu passo a responsabilidade para a medicina, eu passo a responsabilidade para o cara da academia que vai me treinar, mas e quem está fazendo o treino? Sou eu. Então, saúde para mim é eu integrar esse corpo físico com essa consciência, que é a consciência divina, que é a consciência que a gente veio para cá para se experimentar. Que maravilhoso. Posso dar uma pincelada no que ela disse que eu achei fantástico? Claro. Aquele momento que você falou dos pais, que a gente vai repetindo o padrão dos pais. Das grandes virtudes de poder despertar e ser pai é que você, por exemplo, meu filho, a minha conduta com ele não é encher um vaso. Eu não quero colocar o Guilherme dentro do meu filho. Quero tirar ele pra fora. Então, o tempo todo eu tô atento pra ajudar esse menino a sair pra fora. Tipo, vem você. É você. Sabe? Eu acredito que isso mudaria o planeta também. Imagina, pessoas mais autênticas. Tipo, não importa o que você acha, o que você deixa de achar, eu tô firmado na minha verdade. Não é? Porra, ia ser tão bonito. Nossa, meu irmão. Ninguém enche o saco de ninguém, tá todo mundo bem, sabe? Tipo, você vai falar o que você quiser, eu vou te olhar e, porra, maravilhoso o seu ponto de vista. Não, mas é uma verdade absoluta. Tá, é a sua. Eu entendi. Consigo ver. Mas é a sua verdade. Vamos cada um ficar feliz com a tua? Cara, que mundo perfeito, né? É que, na verdade, a verdade
é a nossa verdade, né? Então, Sim. tudo que a gente fala é sobre nós. Então, exato, volta de novo no espelho, né? Tudo que eu boto para fora é sobre mim. Então, se eu xingo alguém, é sobre mim. Se eu sinto alguma coisa, é sobre mim, né? Se eu tô feliz, é sobre mim. Então, isso é muito lindo, é muito bom trazer, porque se os pais aprendessem que os filhos não são deles e nem projeções deles, Exatamente. né? E a gente teria uma sociedade mais saudável, com certeza. Cada um se experienciando com a sua forma original, a forma que veio para se experienciar. Mas aí a criança nasce e vai sendo programada pela escola, pelos pais, por todos, pela sociedade. E os pais, o quê? Eles entregam o melhor, porque eles entregam aquilo que eles sabem. Então, quanto mais consciente nós estamos, mais filhos conscientes nós vamos ter. Então, parabéns, Guilherme. Que esse filho venha para brilhar muito aí. E ele já brilha, é uma energia Eu te que entendo. Meu filho tem 11 anos, ele também é maravilhoso. só um pai. É muito lindo, né? Nossa, como isso é louco, velho. Como que dá pra sentir um amor tão grande por um ser fora de você, É assim? fora do comum. Meu Deus, velho, não dá pra explicar. Sabe uma coisa também que, já que nós estamos aqui em homens e mulheres, algo que também é bem complicado, que eu vejo, a dificuldade dos homens, né? De ir para as medicinas, de se olhar. Eles têm muito mais dificuldades do que as mulheres da cura, né? O que vocês falariam sobre isso? Olha, como homem, Uhum. existe uma casca muito grande, né? O homem não sabe ser sensível. Ele não aprendeu a ser sensível. Inclusive, a maioria dos homens, eu já fui assim, olha a sensibilidade como algo profano. Fraqueza, né? Fraqueza. Tipo, tá, eu não sou sensível, isso é coisa de mulher. Tipo, irmão, sensibilidade é o feminino. Feminino não tem nada a ver com mulher ou homem. Nós, tanto homem quanto mulheres, a gente tem Nós temos o energia. feminino e o masculino dentro de si. Pai, mãe, yin, yang. É o equilíbrio das coisas. Então, o homem, para ter sabedoria na minha visão, ele tem que encontrar sensibilidade para aprender a ouvir, para aprender a sentir a outra pessoa e não tá sempre com aquela casca, tipo... Eu aprendi muito isso com você, inclusive. Sensibilidade. Foi um mestre pra mim disso aí. Brabíssimo, irmão. Você é um dos caras mais fantásticos que eu conheci em termos de sensibilidade. Pra mim, esse é o seu superpoder, na minha visão. Então, eu acredito que a sensibilidade junto com a força, juntar esses dois lados. E aí, o que o homem se projeta? Terapia é coisa de gente louca. Tipo, a gente ainda tem esse paradigma na sociedade que terapia é coisa de gente louca. Tipo, cara, se você nunca viveu uma terapia, acha que terapia é coisa de gente louca, então provavelmente você tá louco. Você tá louco e não sabe, sabe? E até nas medicinas mesmo, né? Vai muito mais mulheres do que homens Sim. fazer as consagrações. Lá na toca vai bastante homem, viu? Bastante homem, eu acho que tá... Eu percebo, assim, que o que acontece? A gente divide muito esse gênero, homem e mulher. Então, quando eu tenho muita dificuldade de falar assim, eu trabalho com mulheres, porque, na verdade, eu trabalho com seres. Então, independe de ser homem e mulher. Nós temos essa energia dentro, né? Mas, sim, a nossa energia, esse lugar de Turma, de preciso separar. preciso atender aqui, que é urgente. É bem urgente. Separar homem e mulher, né? A figura masculina e feminina, é isso que endurece, né? Que é ancestral, gente. É ancestral. O homem sempre foi aquele que tinha que ter força, que tinha que sair, que tinha que caçar. Eu acho que sim. O papel masculino é o provedor, é o cara que está mais à frente, mas isso não quer dizer que ele não tenha que ter sensibilidade, né? E talvez um grande erro que a gente ainda busca, eu tenho buscado não falar mais essa palavra cura, porque a cura traz como se algo tivesse realmente estragado, doente. Nós não somos, nós somos perfeitos. O que não está deixando a gente ver é justamente essa consciência de dor, de sofrimento, que eu tenho que sofrer, eu tenho que... Não, você é lindo, você é perfeito. Você só precisa voltar para casa, para dentro, né? Para poder realmente se enxergar como essa figura masculina e feminina que nós somos, assim como mulheres, né? Mulheres, quando não tem essa energia bem canalizada, bem introjetada dentro dela, ela se torna masculina. Por quê? Porque
aprendeu que para ser mulher ela tem que sofrer, que ela tem que lutar para ter um homem do lado, ela tem que ser mais forte para poder abafar a energia dele masculina. Então, é esse erro de percurso aí que a gente não entendeu ainda, que masculino e feminino somos todos nós. Não importa o gênero. Né? Integrar os dois, Integrar. Né? Equilibrar isso. Porque um projeta e o outro tem ação, né? Porque a mulher, o feminino, ela é a projeção e o masculino é a ação. Então, quando a gente está junto, nessa integração interna equilibrada, nossa, a gente voa, né? Voa, com certeza. E você, Gus, o que você acha? Eu ia te perguntar. Então, pergunta. Pergunta, vamos lá. Qual que é o ponto para, às vezes, alguém que tá assistindo que não tem essa consciência, que pode, quem sabe, começar o mais fácil a conseguir ter esse equilíbrio, essa consciência, essa presença, na sua visão? Para mim, tudo é sobre o sentir, né? O Guilherme trouxe bem ali que ele disse que aprendeu comigo o sentir. Esse foi o meu caminhar, então é sobre isso que eu consigo ensinar. Então, quando você está muito desconectado de você, tu projeta tudo para fora. Para te ter esse equilíbrio, tu tem que olhar para dentro. E olhar para dentro é desafiante. E olhar para dentro, às vezes, você tem que, em vez de dar uma resposta, você tem que respirar. Você tem que fechar os olhos. Eu fecho os olhos porque eu me conecto muito mais. Mas é voltar para dentro. Isso é verdadeiro para mim, porque quem reage é o nosso ego. Então, esse equilíbrio, ele está dentro. Então, para você aprender a ter esse equilíbrio, você tem que aprender a respirar. Uma coisa tão simples e que a gente faz de uma forma tão mecânica e que sem esse sopro de vida, nós nem estaríamos aqui. Então, antes de qualquer resposta, antes de qualquer ação, respira. Respira-se. Vai treinando. A meditação é maravilhoso, mas imagina dizer para alguém meditar se a pessoa não consegue nem respirar. Então, esse equilíbrio está dentro. Então, antes de qualquer resposta, sente o que é verdadeiro para você e entende que você não é essa projeção, que você está aqui, esse nome, toda essa historinha que te contaram que você é. Né? Eu tive vários traumas, que eu era feia, que eu era burra, que eu não conseguia me expressar. E isso as pessoas vão colocando para você e você vai acreditando. Então, responsabilidade tua. Porque se tu olhasse para tudo isso que te disseram e falar, verdade, você acha isso de mim? Mas eu não penso isso sobre mim. Só que na maioria das vezes a gente faz o quê? A gente acredita. Passa boa parte da nossa vida, né? Acreditando nas historinhas. Então, tudo é sobre história. Tudo é sobre narrativa. E outra coisa, né? A pessoa tá ali falando de você, te apontando o dedo, te falando um monte de coisa. Tipo, você tá falando de você não tá falando de mim. Exatamente. Só um espelho, né, mano? Exato, Você só tipo... vê no outro aquilo que ela tem nela. Exato. Ontem eu postei uma parada no Instagram. Aí uma pessoa me comentou assim, completamente o oposto do que eu tinha postado. Eu falei, cara, onde tá tua mente pra você ver isso? Tipo, foi outra coisa que eu falei aqui. Às vezes a pessoa não consegue nem escutar, porque ativa um gatilho, ela já sai de si. Tipo, você não fala pra atacar nem nada, mas a pessoa foi tão invalidada quando criança, tão rejeitada. Eu já fui assim, eu já fui doído. Tudo que falavam, tipo, ixi, tá falando de mim. Alguém me olhava, ih, tá olhando pra mim. Eu andava de cabeça baixa, irmão. Tinha medo de enfrentar as pessoas, de olhar no olho, não tinha isso. Hoje meu maior prazer é conversar com alguém olhando no olho. Mas antes eu... Loucura, né? Vocês percebem que o julgamento é o maior câncer da história. Porque, na verdade, o que é isso? É o julgamento. O julgamento que eu tenho de mim, o julgamento que eu tenho do outro. Né? Quando o outro está falando de mim, ele está julgando ele mesmo. Só que eu não entendo que aquilo é um julgamento e acho que o julgamento é sobre mim. Então, se as pessoas entenderem que é tudo sobre a gente, é tudo sobre nós, não haveria tanta discrepância em falas, em sensações, em emoções. Porque você sabe que, a partir do momento que eu estou abrindo a boca aqui, a partir do momento que eu estou me expressando, toda essa verdade está dentro de mim. É isso que eu acredito. Agora, se eu entrar em julgamento aqui, será que os outros vão gostar? Será que as pessoas vão me ouvir? Olha a confusão que eu vou trazer. E, às vezes, as pessoas estão vendo outra coisa totalmente diferente do que aquilo que eu estou falando, que foi a tua fala agora. Porque ela está falando dela. Então, esse é o maior câncer, é o julgamento, que é o nosso ego. E o nosso ego é ruim? Não, ele tem que existir. Só que quando você entende que você não é o seu ego,
que você está realmente na presença, na consciência, você consegue discernir. Então, aquilo pode chegar para você de uma forma, porque a gente não vai virar Buda e não vai virar a pessoa mais plena do planeta, mas a hora que aquilo chegar para você, você conseguir respirar e ter um minutinho de consciência e dizer, não, isso não é sobre mim. Olhar e entregar o que você tem, entregar um sorriso, entregar o que você tem, o que você está sentindo ali naquele momento, porque tudo é sobre você. Então... Louco, né? Ao mesmo tempo que a gente tá junto, a gente tem que aprender a estar separado. Tipo, isso é seu, isso é meu, isso é uma verdade. E se é uma verdade, por que é uma verdade? Por que eu vejo a mesma verdade que você? Ao mesmo tempo que a gente tá junto, unidos por um único ar, cada um tá no seu quadradinho ali. E eu acho que esse é o despertar coletivo. Somos um, mas também somos seres individuais. Eu te respeito, você me respeita. Entendi sua verdade, respeito sua verdade, respeitou a minha, união, passividade. Pra que briga, mano? Pra que guerra? Tipo, a gente tá brigando por um solo que não é de ninguém. Tipo, a gente não pode sair de um país e entrar no outro simplesmente, que é a nossa terra. Entendo, existem lá as divisões dos poderosos do mundo, mas isso não é de ninguém, mano. Não é de ninguém. Tem dono? Não é de ninguém. Aí vão lá e sistematizam tudo. Vão criando separação em todas as coisas. E separa tudo, cara, em religião, em política, em mídia, tudo separado. Tipo, tá, esse não é o caminho. Estamos separados, velho. Tipo, como que a gente pode estar feliz se todas as narrativas separam? Meu Deus, é o certo. O seu é errado, irmão. Você tem que morrer. Vamos jogar o avião no World Trade Center. Seu Pronto. time é o certo, dele é errado. Nossa, Exato. a gente não pode ter opinião de nada. E tá com o avião no World Trade Center por conta disso, tá? Eu aprendi com... eu aprendi com um grande mestre que o que a gente deve ser é que nem uma criança, curiosa. Porque se eu entro com curiosidade em tudo que eu estou fazendo, a tua opinião não mexe comigo. Porque quando você fala alguma coisa que vem de encontro totalmente a minha verdade, aquilo que eu acredito, eu falo, verdade, me conta mais, me fala mais sobre isso. Porque a minha verdade não é absoluta. Nunca vai ser, nem a sua, nem a dele, de ninguém. Então, quando eu estou curiosa para ouvir o que o outro tem para dizer, eu posso até, não, naquele momento, aquilo não fazer sentido para mim, mas eu vou ficar curiosa, eu vou dizer, conta mais, fala mais um pouquinho para mim. Porque vai que em algum momento aquilo faz sentido para mim. Eu falo, cara, é isso. O que ele está falando talvez seja até a mesma coisa que eu estou falando, só que ele está falando do ponto de vista dele. Porque ele é um ser individual. Uhum. Então, ele está trazendo a verdade dele. E a verdade dele pode, sim, bater com a minha. E se não bater, tá tudo certo. Eu quero aprender mais, porque acho que a pior ignorância do mundo é você achar que você sabe tudo. Nós somos eternos aprendizes aqui nessa terra. Quanto mais a gente conhece, mais coisas tem para conhecer. Mas a gente sabe que não sabe. E mais humilde fica, né? Exato. No mundo das ideias, as ideias são infinitas. Tudo aquilo que você acha que sabe, irmão, só basta uma perguntinha pra desconstruir toda a tua narrativa interna. Acabou. Exato. Acabou a sua narrativa interna, acabou tua verdade, acabou tudo. Verdade. Irmão, fala pra gente sobre narrativa. O que você quer saber? Se tiver pra compartilhar, irmão. Que narrativa Ó, é tudo. tem gente que balança quando ouve isso aqui. Mas narrativa é um prompt. É um prompt do ser humano. Tudo é uma narrativa. Você é uma narrativa. Símbolos são narrativas. Essa mesa é uma narrativa. Esse copo é uma narrativa. Tudo é uma narrativa. Nós temos 5 sentidos. Nós estamos experienciando esse plano aqui, essa matéria, através dos nossos 5 sentidos. Então nós estamos limitados ao toque, ao cheiro, à audição, à visão, que são informações geradas para a mente cria todo esse filme que a gente vive aqui, essa realidade. Então tudo é uma narrativa. Eu acredito nesse copo porque eu toco, então eu estou sentindo. Eu vejo, eu estou sentindo. Então ele é real para minha mente. Ele existe aqui na minha frente por conta da minha mente. Então, fez sentido, a mente acredita. O que faz uma mente não acreditar? É aquilo que não tem sentido. Se eu falar pra você assim, Gus, tem um copo em cima da mesa aqui agora, você vai acreditar? Não te dei sentido, tirei da sua visão, tirei do teu campo de sentir. A narrativa, histórias contadas, é outro estilo de narrativa.
é a narrativa imaginativa, a imagem criada pelo córtex pré-frontal. Toda narrativa, quando ela faz sentido, ela gera sentido para o córtex pré-frontal, a história faz sentido, ela se torna então uma crença. E quando se torna crença, ela molda suas decisões, quem você ama, quem você odeia, quem é seu inimigo, quem é seu amigo. E a gente cresce desde criança ouvindo uma narrativa em cima da outra. A vida é assim, a vida é aquilo, a vida é assim, a vida é aquilo. Então uma criança que vem pura, ela vai entrando no sistema, né? O sistema é tudo que existe. Todas as narrativas é o sistema. Tudo é o sistema. Nós estamos sentindo o sistema. O sistema, ele é infinito, as ideias são infinitas. E uma das coisas que fazem com que as pessoas hoje não sejam criativas é a falta de curiosidade. Na verdade, nem a falta. Às vezes as pessoas são curiosas, mas ela não pode ser curiosa, senão ela vai pro inferno. Entende? Então, quando a gente corta a curiosidade das pessoas, a gente impede que o mundo avance. Se eu te coloco goela abaixo que existe uma verdade absoluta, que você tem que ali se firme nessa verdade absoluta, eu já te separo de tudo que existe. Porque a verdade não é uma fatia do bolo, ela é o bolo inteiro. E o bolo não tem fim, as ideias são infinitas. Então, a narrativa em si é o prompt do ser humano. As pessoas acreditam que elas têm controle da vida delas, mas quem controla a vida delas são os donos da narrativa. Até que você desperte e comece, então, você a criar as narrativas necessárias para a tua mente acreditar naquilo que você quer que ela acredite para você chegar onde você precisa chegar. Você se torna o Deus, então, da tua própria ilusão. Conscientemente, você começa, então, a fazer com que a tua mente se torne a tua serva, e não o contrário. Você se torna o teu próprio mestre e entende que não existe nada que você não possa, desde que você, de fato, esteja alinhado com aquilo. O que é o alinhamento? Acreditar com sentir. Não adianta eu ficar mentindo pra mim que eu sou isso, sou aquilo, se eu não sinto aquilo. Eu sou confiante, eu não sou isso ou aquilo, mas por dentro eu tô destruído. E sinto que eu sou um bosta. São as narrativas internas. Então, narrativa é um prompt. E toda narrativa ela pode ser desconstruída com uma boa pergunta. O que é que te impede de perguntar? O que é que te impede de encontrar novas respostas? É exatamente isso que você tem que largar na vida para continuar seguindo, para expandir, para lembrar de quem você é, para entender que você não é um pecador, que você é a essência divina, que você é tudo que existe, que você é a verdade. Você precisa se largar, abrir mão de todas as narrativas, soltar. E se a pessoa só fica no mental? Só Aí, questionando. cara, você tá no mundo das ideias. Você vai encontrar respostas para todas as suas perguntas. Mas o despertar de verdade é quando você aprende a parar de perguntar e entender que você é a resposta. Entende? Não importa o que é aquilo, o que deixa de ser. O que eu vou falar aqui é real. Não importa quem é Deus ou deixa de ser. Eu não vou ter essa resposta. Eu só posso ter a minha resposta. Quem sou eu? Então tudo que vem de fora, eu posso brincar nesse parquinho aqui, mas não me identifico com ele. Eu não sou isso aqui. Isso aqui é legal, tô tocando, tô sentindo uma narrativa. Quem tá tocando isso aqui é meu cérebro. Quem tá decidindo tocar é minha consciência. Eu decido. Eu escolho. Não sou a vítima da vida. Eu sou a vida. Saca? Pra isso tem que soltar as narrativas, que aprisionam o mundo inteiro. Por isso que a gente precisa de bons líderes, conscientes, pessoas que estão aqui pra despertar o mundo, velho. Faz sentido? E tudo é uma egrégora, né? Não é à toa que nós estamos aqui os quatro, falando na mesma coisa, cada um na sua visão, do seu ponto de vista, da sua verdade, na sua curiosidade, mas estamos falando a mesma língua. O Guilherme simplesmente narrou a narrativa que eu falo do ser humano, porque, né, tudo é uma narrativa. Desde que você nasce, você vai aprendendo as narrativas da vida e se inserindo nesse sistema. Enquanto você não descobre que você não é essas narrativas, quando eu atendo, né, um cliente que vem, eu falo que eu não escuto historinhas. Eu até escuto um pouquinho, porque, né, a pessoa até ela ter consciência, ela entender do que ela está falando, às vezes ela precisa falar. Mas a historinha do cliente não importa. Importa é o que ela sente. E daí é onde eu levo as pessoas aos lugares onde ela está presa, para que ela verdadeiramente sinta
né? E não de olho aberto, me contando uma historinha. Ah, quando eu era pequena, eu caí lá, machuquei o braço, meu pai brigou. Não tem nada a ver com teu pai. Tem a ver com o que você registrou nas células, na molécula, no corpinho e que você está experienciando aqui agora. Então, tudo é narrativa mesmo. Pra pessoa poder perdoar o pai, ela tem que poder enxergar que o pai estava doente. Mas pra enxergar que o pai estava doente, ela tem que se curar do pai que ela se tornou através do reflexo do pai. Tipo, você acabou ficando doente também porque o seu pai estava doente. Mas pra enxergar isso, você vai ter que despertar pra sair do sofrimento. E a gente tá finalizando. Já. Passa rápido, né? Nossa, bem rápido mesmo. Vocês querem deixar algum recado? Uma mensagem? Ah, com certeza, né? A mensagem que eu tenho é que para de olhar o mundo lá fora como se o mundo lá fora fosse um bicho-papão. O bicho-papão está aí dentro de você, mas ele é seu também. E ele não precisa ser preto e branco, ele pode ser muito colorido. Desde o momento que você volta para si, que você, né, perceba a grandiosidade que você é, que não tem ninguém menos ou mais, nós somos iguais. Então, a partir do momento que tu começa a se amar, começa a ver que, ok, eu ainda não expandi, eu ainda não tenho essa consciência, vai buscar os caminhos, vai assistir vídeos que te elevem a energia, para de olhar noticiário. Noticiário é só mais da desgraça do mundo e você não faz parte disso. Você é um ser completo, você tem uma essência linda e você pode encontrar tudo isso dentro de você. É isso. Solta braba. Só gratidão. Força e honra. Tamo junto demais. A vida é maravilhosa, irmão. A vida é maravilhosa, ela é linda. O mesmo lugar que hoje eu vejo que é linda é o lugar que muitos vivem, que sofrem. Eu já sofri e sou feliz no mesmo lugar que eu vivia. No mesmo lugar, só mudei aqui, ó. É só isso. Você não é a mente que pensa. Você é aquele quem decide pensar. Você não é a mente que pensa, é aquele quem decide pensar. Força e honra por um Brasil melhor. Força e honra. Tem gratidão aqui. Aprendendo. Então, eu agradeço a vocês. Obrigada, Gus, também, pela presença. Foi muito legal aprender com vocês hoje. Então, eu finalizo o podcast. Agradeço ao Grande Espírito por mais esse programa. Arro.